Vamos continuar nossos trabalhos. Aliás, é a última etapa desse trabalho da maior importância. Nós temos a satisfação. O jornalista Milton Jung, que dispensa apresentações, ele é o âncora da Rádio CBN, é um jornalista respeitado no meio político de uma forma enorme, tem um peso a sua opinião e as suas posições muito grandes no meio político, na nossa sociedade, e ele tem uma campanha que ele vai explicar do Adote um Vereador, que tem uma repercussão muito grande em todo o país. E ele aceitou o nosso convite para falar um pouco, para vir para esse lado da trincheira, jornalista Milton Jung, para nos ajudar a caminhar no sentido de resgatar a imagem do Poder Legislativo. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Jornalista Milton Jung, por favor. Muito obrigado, Antônio Carlos, muito obrigado a todos vocês. Na realidade, quebrar e acabar com a ideia de uma trincheira é o nosso caminho, porque nós precisamos acabar com essas barreiras todas que existem. Isso tem que realmente ser aberto. Então, eu sempre acho muito interessante quando eu sou convidado para vir para uma Câmara Municipal como esta casa, porque eu venho para um espaço que aparentemente é só para ser ocupado pelos parlamentares. E quando a gente vê que alguém que não é parlamentar pode ocupar esse espaço também, a gente começa a entender que o nosso diálogo vai ficar mais próximo. E é exatamente esse o objetivo do trabalho que eu sempre desenvolvi. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite que vocês me proporcionaram e também pela confiança no trabalho que eu realizo. Se é verdade que toda a ação transmite uma mensagem, a mensagem que eu recebo quando sou convidado para um evento como esse é de confiança. E um jornalista pode não parecer, mas tudo que um jornalista quer na sua carreira é construí-la sob o signo da credibilidade. É isso que nós buscamos. No meu caso, uma carreira que começou há 30 anos, 1984, coincidentemente em rádio. Eu trabalho hoje na Rádio CBN, mas comecei na Rádio Guaíba de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Não dá para ser perfeito, eu sei. Mas, enfim, entre uma emissora de rádio e outra, passei por vários veículos de comunicação, passei por redação de jornal, de rádio-jornal, telejornal, web-jornal. Estou na Rádio CBN desde 98. E foi, durante todo esse tempo, eu sempre tentei exercitar uma ideia que eu desenvolvi ainda na época da faculdade. Porque eu me formei lá no Rio Grande do Sul, na Faculdade de Comunicação Social. E eu sempre entendi isso como sendo comunicação para a sociedade. E o que é a sociedade, senão o coletivo de cidadãos? E aí, na minha cabeça, sempre ficou muito claro o seguinte: eu tenho um papel como jornalista, é desenvolver uma ação para o cidadão. Então, quando eu cobro, ou quando o jornalista cobra da autoridade pública, ela tem que cobrar pensando no cidadão. Quando você cobra desvios da iniciativa privada, você tem que cobrar pensando no benefício do cidadão. E é em nome do cidadão que nós temos que levantar as boas causas e temos que criticar aquelas ações negativas. Esse é o nosso trabalho. Fora disso, não estamos exercendo o nosso papel. E foi exatamente dentro dessa expectativa que eu, em 1998, lá na Rádio CBN, 2 dias depois da eleição municipal, aliás, 2008, me perdoem, errei a data, em 2008, 2 dias depois da eleição municipal, fiz um convite para os ouvintes da rádio, que eu queria que se estendesse para todos os eleitores de São Paulo. Na época eu apresentava um programa voltado para a cidade de São Paulo, o CBN São Paulo. E eu convidei essas pessoas para adotar um vereador. O que era isso e por que eu fiz esse convite? Primeiro porque naquele segundo dia, depois da eleição, a gente já tinha uma nominata dos 55 vereadores que assumiam a Câmara lá em São Paulo. E aí, eu comecei a receber mensagens de ouvintes dizendo assim: eu não votei nesses aí. Quem é este pessoal que elegeu esses vereadores? Eles não me representam. Eu fiquei pensando, eu digo, gente, mas será que esse pessoal saiu de um outro mundo? Esses 55 vereadores foram inventados de onde? Eles não representam essas pessoas que elegem. E eu fiquei encucado com aquela história. E aí eu fui dar uma olhadinha nos números. Os números que eu vou mostrar para vocês aqui são da eleição municipal seguinte, 2012. Mas
eram muito parecidos com os números que eu levantei em 2008 e me motivaram a convidar as pessoas a adotar um vereador. Em São Paulo se tinha 8 mil e poucos, 8.600 eleitores, né? 8.600.000 eleitores. Jornalista é um cara que se dá mal com os números, você não sabe como, por isso que a gente foi fazer jornalismo. Bom, 8.600.000 eleitores. E aí, quantos desses votaram? Quantos desses participaram daquela eleição? A gente percebia que quase 3 milhões desses eleitores abriram mão do seu direito de escolher um representante. Não votaram, não foram. Ou não estavam mais na cidade há muito tempo e continuam com o seu título lá perdido, mas também, pelo visto, não dão muita bola para isso, porque se estiverem morando numa outra cidade, acham que não tem por que votar nos vereadores, nos seus representantes daquela cidade. 2,9 milhões de pessoas abriram mão do seu direito de voto. Esse que nós lutamos tanto no período da ditadura, para conseguir essa democracia que nós buscamos tanto. E as pessoas disseram, eu não estou afim de votar, acho que não tem que escolher o meu representante. Aí fui dar uma olhada, então, no número de votos que elegeram os 55 vereadores de São Paulo. E aí nós vimos que nós tínhamos 2,3 milhões de votos elegendo aqueles 55 vereadores de São Paulo. O restante, ou não foi votar, ou votou em branco, ou votou nulo, ou votou em algum vereador que não teve capacidade de se eleger. E boa parte dessas pessoas não sabe que ao votar num outro vereador, pode ter elegido um daqueles 55 que lá estavam. Mas muitas vezes nós não percebemos isso. Nós não temos noção do valor do nosso voto, até em função do que nós temos aí, que é da eleição proporcional, que leva a esse tipo de situação, e não estou aqui numa discussão de valor, se é o mais correto ou se não é. As regras são essas, aliás, essa é das poucas regras que nós temos nas eleições brasileiras que permanecem, porque toda eleição tem uma novidade, e essa permanece. Mas mesmo assim nós não aprendemos ainda como é que isso funciona. Então a gente vota em A e elege B. Mas o cidadão que vota em A e elege B, não entende que o B é o seu representante, ou que ele foi responsável. Pegando assim, numa matemática barata, e puxando o traço dessa nossa conversa, o que nós tivemos ali? De 10 eleitores em São Paulo, 7 não escolheram um daqueles 55 vereadores eleitos. 7 deles entenderam que não tinham nenhuma responsabilidade sobre aquela Câmara Municipal. 7 deles acham que aquelas pessoas que lá estão não os representam. 7 deles foram para casa para daqui 4 anos exercer a tal democracia novamente. Porque, infelizmente, nós, boa parte das vezes, acreditamos que a política só se faz de 4 em 4 anos. Quando, e essa casa é uma prova disso, se sabe que política se faz absolutamente todos os dias. E o cidadão não pode achar que o papel dele só deve ser exercido a cada 4 anos. É muito pouco por tudo que nós lutamos. Mas, enfim, o que a gente verifica ali? Que 7 deles foram para casa e deram as costas, porque entenderam o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, eles devem ter aplicado um ditado que a minha mãe sempre me dizia lá em Porto Alegre, que quando eu aprontava uma ou outra, eu ia pedir ajuda para ela resolver o meu pepino lá na rua onde eu morava, e ela dizia assim: quem pariu Mateus que o embale, ou seja, resolve o teu problema, você que criou esse problema. E é o que muitos desses eleitores pensam: sabe quem é que tem que cuidar desses vereadores aí? São aqueles 3 que votaram e que os escolheram. Eles são responsáveis por esses 55 vereadores. E aí vem esses 3 dos 10 que vão cuidar da Câmara, que talvez se sintam representados. Eu disse talvez se sintam representados, porque nós sabemos historicamente que, principalmente para o cargo de vereador, as pessoas escolhem o seu candidato na última semana, alguns na reta final, quando estão indo a caminho da urna, por dica de um parente, de um amigo, porque alguém disse: vota nele lá, eu não tenho candidato. E é exatamente isso que gera um fenômeno, que é o da amnésia, porque 2 semanas depois da eleição, o cara já não lembra mais em quem votou. E se perguntarem hoje, então, 2 anos depois de uma eleição, quase 2 anos depois de uma eleição,
Você vai perguntar, o cara não lembra mesmo. E se ele não lembra, como é que ele vai saber quem é o representante dele? Como é que ele vai cobrar de alguém? Não tem como cobrar. E a gente sabe que essa história de que, bom, mas eu não elegi esse pessoal, né? Vamos levar em consideração que esses 3 aqui, que eu estou me referindo aí, eles sim votaram, pensaram bem no candidato que iam escolher, ficaram felizes porque aquele candidato se elegeu e vão acompanhar o trabalho da Câmara. Bom, vamos fazer de conta que é assim. Vamos pegar o cenário daqueles 7. Eles não têm nada a ver com a Câmara Municipal da sua cidade? Será? Ledo engano. Até porque, e foi isso que eu tentei convencer as pessoas lá na Rádio CBN, conversando com os nossos ouvintes, logo depois daquela eleição, é na Câmara Municipal que se faz as leis, que se escreve as leis que vão mexer na minha vida, para o bem ou para o mal. Eu costumo dar um exemplo, eu acho até que foi uma lei muito boa, que foi aprovada na Câmara Municipal de São Paulo, que foi a Lei Cidade Limpa. Mas a gente sabe também que é uma lei que causou problemas para vários setores. Algumas empresas tiveram que trocar de ramo, porque não se pode mais colocar o DOR na cidade de São Paulo. Mas enfim, foi uma lei discutida lá na Câmara. Passou por comissões, foi para plenário, vota em primeira, vota em segunda, teve audiência pública, pressão, lobby, tudo aquilo que a democracia exige. Muito debate, muita discussão. E foi uma lei, inclusive, ao contrário da maior parte delas, que teve destaque na mídia. Então, todo dia tinha vereador falando, dando sua opinião, especialistas dando entrevista. Então, foi um momento importante e ela foi aprovada. Então, ninguém podia dizer o seguinte: nossa, a Câmara Municipal nos surpreendeu com essa lei. Não, aquilo foi bastante discutido, tinha que só saber se ia aprovar ou não ia aprovar. Aprovaram. Então, é uma lei, sim, teve impacto positivo para alguns, mas para outros teve impacto negativo. E todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, toda legislatura, são aprovadas leis nas casas legislativas que impactam a nossa vida. Como é que eu não vou prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro? Dependendo do que vocês aprovarem aqui, vai mudar o meu bairro, o zoneamento do meu bairro. E as pessoas às vezes dizem assim: puxa vida, mas quando eu comprei aqui só podia residência. Como é que agora estão deixando construir um hipermercado? Opa, isso aí foi autorizado lá na Câmara. Você lembra quando isso foi discutido? Ah, não sabia que foi lá. Pois é, não, ninguém fez escondido aquilo. Foi aprovado na Câmara, público. Aliás, seu representante aqui votou isso e aceitou. Você sabia disso? E a pessoa não sabia daquilo. Então, não dá para abrir mão de se trabalhar e de se olhar o que está fazendo na Câmara, porque o que vocês aprovam, ou o que os vereadores aprovam dentro da Câmara Municipal, mexe com a minha vida para o bem ou para o mal. Mas tudo bem, vamos levar em consideração, tem uma boa parcela da população ainda que pensa assim: esse pessoal não faz nada lá, isso não tem interesse nenhum, não precisa prestar atenção. Bom, vamos levar em consideração, vai que seja verdade. Só tem um problema: tudo isso que o pessoal faz lá, ou aqui nessa casa, faz com o nosso dinheiro. Então, eu não vou pegar o meu dinheirinho, dar na mão de alguém e dizer assim: faça o que quiser com ele. Pelo menos eu prezo o dinheiro que eu recebo, que eu, com trabalho duro, eu acordo às 4 horas da manhã, para ir lá para a Rádio CBN, quer dizer, todo dia de manhã eu estou acordando de madrugada, eu prezo. Então eu vou entregar na mão dessas pessoas para gastarem o meu dinheiro à vontade e não vou controlar, não vou tentar olhar para essas pessoas. No caso da Câmara Municipal de São Paulo, os números são mais ou menos esses: salário aproximadamente de 15 mil reais de um vereador, lá para o gabinete tem mais uma verba de 18 mil reais, e para pagar o salário dos assessores, 106 mil reais, algo em torno de 140 mil reais por mês por vereador, sem levar em consideração o orçamento da casa necessário para sustentar essa estrutura. E eu, mais uma vez, vou dizer aqui para vocês, eu não entro em juízo de valor aqui. É caro? Não é caro? Eu estou longe daqueles que imaginam que seja possível fazer democracia de graça. Não dá. A gente sabe que não dá. Porque para você manter uma estrutura, tem sim que se gastar. E eu prefiro que se gaste. Barato é ditadura. Porque daí não precisa de justiça e não precisa de legislativo, basta o executivo. Aí é barato. Mas a gente sabe que isso sai bem caro nas nossas vidas. Então não tem problema. Podemos até discutir se algumas casas legislativas gastam mais do que deveriam, se deveria ter algum tipo de controle. Isso é uma outra coisa. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: mal ou bem, esse dinheiro que está sendo gasto lá na Câmara de São Paulo é meu dinheiro. Eu vou abrir mão de controlar como esse dinheiro está sendo gasto? Não dá para fazer isso. Foi daí, então, baseado nessas ideias,
E trabalhando com essas ideias que eu fiz o convite para as pessoas. Fique de olho no legislativo. Adote um vereador. E foi uma surpresa tremenda, porque imediatamente depois de eu falar isso, e usar essa expressão, eu confesso a vocês que eu não dormi, acordei de manhã pensando assim, hoje eu vou dizer para as pessoas, adote um vereador. Não, eu estava lá, comecei a receber e-mails, reclamações, e eu digo, mas esse pessoal acha que não tem nada a ver com isso? E aí eu fui ver os números e resolvi, dentro do próprio programa, dizer, gente, vocês têm que acompanhar o trabalho do seu vereador, aproveita, você acabou de eleger um, ou pelo menos você tem 55 nomes agora novinhos aqui para você, escolha um deles, adote um desses vereadores. Mas eu falei isso, e imediatamente apareceu alguém já com um símbolo para o adote um vereador, foi rapidíssimo, no dia seguinte tinha um símbolo do adote um vereador, que até hoje a gente assume aí, controla os políticos antes que os políticos controlem vocês, que na verdade é um lema do movimento Voto Consciente, e que a pessoa que criou, que eu nem sei quem foi que criou, esse símbolo mandou para nós na hora. Mas mais do que isso, de repente tinha um outro ouvinte, mandando outras coisas para nós, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali em cima. Porque o que eu queria com essa ideia aqui, porque o poder colaborativo do cidadão foi impressionante, é isso que me entusiasmou nesse processo. Porque a ideia de todas eles era o seguinte, o que era adotar o vereador, né? Para ficar claro aqui. Fundamentalmente, controlar, fiscalizar, monitorar, espalhar, né? Escolhe um vereador, tem 55, vou pegar esse aqui, se você gosta, se você não gosta, não interessa. Escolhe um deles, tá certo? E vou acompanhar o trabalho dele, vou ver que projeto de lei ele apresenta, vou ver se ele comparece na audiência pública, se ele vai em plenário, como é que ele vota cada uma das questões, quanto ele gasta lá no orçamento do total da Câmara, quanto ele gasta para o gabinete dele, como que ele gasta aquele dinheiro, ele ouve o cidadão, não ouve o cidadão, ele tem um site legal em que eu posso ver tudo o que ele faz ou não tem, as contas dele estão claras, não estão claras, enfim, é isso, a ideia era essa. E aí você pega tudo aquilo e espalha para as pessoas, conta para os outros, né? Coloca num blog, coloca num site, coloca onde você quiser. Ou seja, em resumo, quer dizer, quando eu digo assim, tem que controlar, fiscalizar, monitorar, espalhar, o que eu queria dizer é o seguinte, tem que participar. É isso, tem de participar. Nós não podemos deixar a Câmara andar sozinho. O cidadão é fundamental lá dentro. Porque se o cidadão não comparecer, as coisas vão acontecer à nossa revelia. E aí depois nós vamos dizer, nossa, como é que aprovaram isso? Nossa, eu não sabia que eles tinham todo esse poder. E nós vamos perder essa brincadeira. Bom, eu estava falando para vocês que o poder da colaboração me impressionou muito, porque como surgiu aquele símbolo, no meio do caminho, de repente alguém já tinha mandado um símbolo, teve gente que criou uma página na Wikimedia, né? Que é uma página, um site colaborativo, em que qualquer pessoa entrava e podia colocar informação. E alguém me mandou o endereço, Milton, nós estamos na Wikimedia, nós quem? Eu digo, não, nós do Adote um Vereador, o cara já tinha dito que ele era do Adote um Vereador. E aí em seguida vem alguém que abriu uma página no Facebook, outro abriu uma página no Twitter, o outro abriu um blog, um site sobre o Adote Vereador, e pessoas que eu nem sabia quem eram, mas ficaram interessadas e começaram a me mandar um link, sem contar os outros que me mandavam e-mail dizendo, vou passar a acompanhar tal vereador, e de repente vem da cidade de Jundiaí, que foi a primeira cidade fora de São Paulo, que se mostrou interessada em participar, dizendo, nós já temos um movimento bacana aqui de cidadão, nós queremos adotar o vereador, e aí me perguntavam assim, o que precisa para adotar um vereador? Eu digo, vontade. Não, mas não tem que ter uma autorização. Eu digo, quem sou eu para autorizar as pessoas a atuar na democracia participativa? Isso é mais velho do que a minha avó, né? Não tem que ter autorização. E até hoje tem gente que me pergunta assim, mas vocês não têm uma entidade? Vocês não têm assim uma organização? E eu brinco, eu digo, nós somos uma NONG, nós somos uma não organização não governamental. Não temos. Por que não temos? Porque na verdade, adotar um vereador é uma ideia, e cada um deve desenvolver a sua própria ideia a partir disso. Adotar um vereador é dizer o seguinte, dê importância para a Câmara Municipal, veja o trabalho que eles realizam, e se esta Câmara não se der a devida importância, cubra ainda mais, cobre dessas pessoas ainda mais. Bom, resultado de tudo isso, eu disse que em Jundiaí já tinha gente controlando, de repente em Niterói também teve gente que me escreveu, e aí com um pouco mais de tempo surgiu o Distrito Federal com Adote um Distrital. Lá a criatura ficou muito maior do que o criador, porque lá tem pelo menos 200 pessoas participando do Adote um Distrital, já usaram a base daquele grupo que vinha desenvolvendo a campanha de combate à corrupção, do movimento de combate à corrupção, pegaram a mesma base, já desenvolveram o Adote um Distrital por lá.
E as coisas foram acontecendo muito mais rapidamente do que eu esperava. De repente, eles começaram a me obrigar a me encontrar com eles todo segundo sábado do mês, lá no pátio do colégio em São Paulo. Sim, porque não bastava, eles não queriam só trocar informação pela internet, eles queriam me encontrar lá também, que a gente queria trocar assunto. Então, todo segundo sábado do mês, nós estamos lá no pátio do colégio. Mas muito mais importante do que isso, foram os resultados dessa ação que a gente desenvolveu. Por quê? Somos poucos, somos alguns, mas já se avançou bastante. Vou dar um exemplo. Lá na Câmara de São Paulo, se discutia muito o seguinte: cara, não dá para ir assistir as reuniões das comissões. É difícil, é um horário complicado, a sala da comissão está sempre vazia, tinha vereador que reclamava, dizia, mas ninguém vem participar, ninguém vem até aqui. E aí, por que não dá para pegar e colocar essas imagens na televisão? Aí nos explicaram, não, para aí, porque a TV Câmara tem um contrato assim, 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 assado, tem horários determinados, é o horário do plenário, e para colocar em todas as salas, vai ter um custo, isso vai sair tanto, e vai sair do bolso de vocês, né? Aí nós, opa, é muito caro. Aí um menino, faz parte lá do Adote um Vereador, foi até a Câmara um dia, andando lá pelas salas, foi numa sala de audiência onde ocorrem as reuniões da comissão. Ele olhou para o alto, viu aquelas câmeras de segurança lá em cima. E disse, essas câmeras aí para controlar o patrimônio, manda imagem para uma central de segurança. Não dá para colocar essa imagem na internet? Em vez de a gente fazer com televisão, precisava contratar equipamento, etc., ia ficar muito caro, bota na internet, lá no site da Câmara. Sugeriu para o presidente da Câmara foi totalmente aberto a essa ideia, chamou o pessoal da Casa Legislativa, os funcionários, disse, olha aqui, da área técnica, disse, como é que a gente faz para viabilizar isso? É muito caro? Não! Temos até o equipamento de áudio aqui, tudo guardado lá, é só instalar em cada casa. Só tem o seguinte, a câmera é aquela câmera de segurança, ela faz assim, não tem problema, nós não queremos aparecer na novela, nada disso. Nós queremos colocar a imagem daquela reunião para o público poder assistir de casa, do local de trabalho, onde tiver. É isso que a gente precisa. E aí a Câmara Municipal de São Paulo vai lá e coloca na internet todas as sessões das audiências públicas, das comissões especiais, das comissões parlamentares, etc. e tal, está tudo na internet. E tudo isso foi graças a um olhar de um cidadão que chegou lá e disse, pô, mas vem cá, não dá para resolver isso? Dá. Mas teve outra coisa bacana. A gente sabe que para aprovar um projeto de lei de iniciativa popular é necessário um tremendo de um trabalho. Eu não sei se aqui em Barueri tem alguma lei de iniciativa popular. Se tiver, por favor, me informe. Mas é um tremendo trabalho, você precisa de uma quantidade enorme de assinaturas, né? Você sabe que o Adote um Vereador já aprovou 2 leis em São Paulo? 2 leis em São Paulo. Sabe como? Dialogando. Teve um cidadão que resolveu monitorar a vida a vida política, tá, gente? Fiquem tranquilos. A vida de um vereador. E ele começou, e botava lá na internet, e dizia, olha, o vereador fulano de tal está fazendo isso, não está fazendo aquilo. E aí mandava mensagem para o vereador, aí alguém lá do gabinete respondia, e ele ia lá e fazia uma outra pergunta, e alguém respondia, e foi trocando informação. E um dia ele disse assim, vereador, por que o senhor não cria uma lei aí dizendo tal coisa? Aí o vereador disse, pô, boa ideia. Colocou aquilo no papel, transformou em projeto de lei, foi aprovado em primeira, em segunda, passou por todas as comissões, primeira, segunda, mais do que isso, deu um prêmio de boas práticas legislativas para o vereador lá na Fundação Mário Covas. Esse mesmo vereador, tempos depois, ouviu novamente uma outra sugestão. Ele pegou aquele projeto de lei, colocou em votação, segunda lei aprovada e sancionada pelo prefeito Fernando Haddad na cidade de São Paulo. Então, um cidadão só conseguiu aprovar 2 projetos de lei. Os vereadores sabem quanto é difícil, às vezes, eles conseguirem aprovar um projeto de lei deles, com toda a estrutura que tem dentro da Casa Legislativa, com todo o contato político que tem. Mas um cidadão, um cidadão que encontrou receptividade no seu vereador e que encontrou alguém com os ouvidos abertos para ele, conseguiu aprovar 2 projetos de lei na cidade de São Paulo. Eu estou aqui só passando rapidamente sobre alguns dos avanços. Mas no último encontro presencial que nós tivemos lá no pátio do colégio, eu tive talvez a minha maior satisfação. Foi o primeiro encontro do ano, a gente encheu uma mesa lá, uma mesa grande assim, todo mundo sentado de volta tomando café para bater papo, cada um conta a sua experiência. E eu comecei a prestar atenção naquele pessoal que estava ali, eu digo assim, pô, mas nós não temos tanta gente trabalhando no Adote um Vereador como tem nessa mesa hoje. Eu digo, o que está acontecendo aqui? Eu fui ver, tinha uma senhora que participava do Conselho Popular Participativo, Conselho Participativo da Subprefeitura do Aricanduva, em São Paulo. Outra senhora, ela participava do CONSEG, tinha levado mais uma segunda pessoa que também participava do CONSEG. Um terceiro, um quarto eram ligados ao movimento Voto Consciente. Um quinto não fazia nada, mas ele ia lá
porque ele disse para mim o seguinte: eu gosto de vir aqui porque eu fico sabendo das coisas que estão acontecendo. E aí, quando eu vou para a minha escola, eu falo para as pessoas dentro da sala de aula sobre o que está acontecendo na política. Aí eu comecei a perceber que, na realidade, as pessoas que estavam ali, não é que elas participavam do Adote um Vereador, mas elas gostavam de falar de política. Elas gostavam de saber que tinham alguma chance de participar da política da sua cidade, seja no caminho que fosse. Então, eram só pessoas que estavam incentivadas por uma ideia. Então, por isso, quando me perguntam o Adote um Vereador é uma organização? Não, não é uma organização. É uma ideia que quer contaminar as pessoas. Mas é uma ideia que só pode funcionar se nós conseguimos mobilizar todos os segmentos que estão em torno da Casa Legislativa. E aí entram, sim, os vereadores, entram o cidadão e entram também os funcionários das casas legislativas. Por quê? Porque são vocês, funcionários das casas legislativas, que entendem os trâmites, entendem as oportunidades, sabem como funcionam e podem abrir as informações daquela casa. Em muitas câmaras municipais, tudo é uma caixa preta ainda. E quando um cidadão pede assim: eu gostaria de saber, vereador, quanto é que o senhor está gastando aí no seu gabinete, o vereador fica incomodado com aquilo. Esse cara, para me fiscalizar, esse cara é um eleitor, esse cara é um cidadão, tem o direito, é ele quem inclusive está pagando seu salário, então ele tem direito de saber quais são as ferramentas que dentro daquela casa legislativa existem para colocar à disposição essas informações. Vocês sabem disso, vocês conhecem disso, então nós precisamos dessa participação, porque nós temos que acabar com essa barreira que existe, de não, eu sou aqui do Poder Legislativo, e esse cara veio lá de fora para invadir essa casa e nos incomodar. Esse cara vem para colaborar, e você também tem um poder de colaboração muito grande. Nós todos juntos podemos melhorar a qualidade da política brasileira, nós temos esse poder, então, mas nós precisamos disso, e não é que precisa, assim, grandes estruturas não, às vezes é deixar público alguns dados, entregar para o cidadão, que ele vai lá e manipula aqueles dados, e trabalha aqueles dados, e fornece aqueles dados depois para a sociedade, com diferentes ferramentas. Eu fico impressionado, eu mostrei para vocês assim que lancei a ideia, e de repente alguém disse: tem um Wixsite, eu nunca tinha ouvido falar em Wixsite, e tinha um Wixsite colaborativo, outro montou um blog, outro montou não sei mais o quê. Aí tem alguém que fez um aplicativo de um Adote um Vereador, eu nem sei como é que ele fez direito aquilo, mas estão lá as informações, e agora dentro de 2 meses mais ou menos, nós estamos discutindo aí, tem um outro pessoal que gosta de fazer aplicativo, que entende de tecnologia e quer desenvolver uma ferramenta ainda mais prática, para que as pessoas tenham as informações, vereador, aqui no celular. Esse aqui que eu estou usando para trocar as telas ali, eu estou explicando isso, senão o pessoal acha que o cara não solta o celular nem para falar em público, né? Não, é que eu estou trocando as telas por aqui, tá, gente? Mas enfim, e aí, o cara que vai botar para a gente um aplicativo aqui, que eu vou ter todas as informações do vereador, eu vou saber o que ele faz, o que ele deixa de fazer, como ter contato com ele mais rapidamente, porque a gente sabe que hoje em dia é esse aparelhinho aqui que está na mão do cidadão, né? Não é mais um computador, não é um tablet, porque ele nem tem dinheiro para isso, mas ele tem um aparelhinho desse aqui, ele consegue acessar todo mundo. Por que ele não vai conseguir acessar o vereador por um aparelhinho desses? Não é nem ligando para o vereador, porque o cara não vai poder atendê-lo, afinal de contas, cada um tem o seu compromisso, mas eu posso mandar um e-mail, posso mandar uma mensagem que caia direto no seu celular, de repente, se o senhor tiver aquele mesmo contato, enfim, agilizar essa relação. E o que a gente precisa das casas legislativas e dos seus funcionários? Que nos ajudem a trabalhar essas informações e torná-las públicas, de maneira que as pessoas, abertas, que as pessoas possam manipular no sentido positivo desse processo, porque é impressionante o que a sociedade é capaz de fazer, e a inteligência que circula entre os cidadãos, e que pode nos beneficiar a todos. E quando eu digo a todos, é beneficiar a política como um todo, e todos nós sairemos ganhando. Gente, eu sou um cara que me entusiasmo para falar sobre o Adote um Vereador, e me entusiasmo para falar sobre participação social na política, porque eu acho que esse é o grande caminho. Porque através dessa participação social, o cidadão começa a entender por que muitas vezes aquele vereador que durante o período eleitoral se comprometeu em defender determinadas causas, não conseguiu aprovar um projeto de lei. É mais fácil dele entender, porque diz: opa, aqui é porque aquele vereador lá sozinho, ele foi barrado, porque existem outros interesses políticos, etc, etc e tal. Então o próprio cidadão começa a compreender a importância e quais são os verdadeiros poderes, porque o cara acha que o vereador pode tudo também. Claro que a gente também na campanha eleitoral vende essa ideia, né, que pode tudo. Mas enfim, o cara vai passar a entender melhor você, vereador.
Porque ele vai conhecer como é que é o trâmite. E ele vai entender por que é. Olha, mas nós botamos o projeto em votação, mas não passou. Por quê? Olha, quando nós tivemos audiência pública, não apareceu ninguém para nos defender lá. Onde é que você estava? Eu estava em casa hoje de manhã, porque, sabe, foi muito complicado. Fiquei vendo o jogo do meu time ontem à noite, não podia ir na Câmara de manhã. Sei lá. E o cara não participou. Vamos participar. Mas vocês, eu queria um posto de saúde na minha região. Quando nós discutimos o orçamento, e vocês que trabalham nas casas legislativas sabem o quanto isso é fundamental, LDO, etc., orçamento. Quando discutir o orçamento, vocês se mobilizaram para ir lá no vereador, conversar com o vereador e pedir para que ele colocasse aquele dinheiro no orçamento? Não pedíamos, nem sabia. Sim, as pessoas não sabem. Então, por isso que esse contato é importante. É pedagógico. E à medida que toda a sociedade começa a se informar cada vez mais sobre o trabalho legislativo, vai ficar mais fácil de nós nos compreendermos. Nós vamos começar a falar a mesma língua. Claro que a pressão e o poder sobre cada um dos vereadores vai aumentar. A responsabilidade vai aumentar. Mas eu tenho certeza que o homem público, consciente do seu compromisso, no momento em que é eleito, vai compreender isso. E nós vamos melhorar a política brasileira, sem dúvida nenhuma. O papel de quem está dentro do legislativo é fundamental. Seja o parlamentar, seja o funcionário do legislativo. Porque são vocês que entendem dos trâmites, são vocês que podem nos ajudar a enxergar melhor o que acontece naquele processo. E por isso, nós nos colocamos à disposição para, na medida do possível, atender aí, através de conversas, reivindicações que vocês tenham, pedidos que vocês tenham e sugestões que vocês têm para nós desenvolvermos o nosso trabalho. Porque isso é fundamental. Porque quem conhece o processo legislativo é vocês. Aliás, alguns conhecem muito mais do que os próprios vereadores, porque muitos vereadores passaram 4, 8 anos no máximo, e nós temos alguns funcionários que estão quase que desde o início da fundação daquela casa legislativa. Não é nenhum caso de vocês aqui, porque eu estou vendo que são todos mais jovens, assim. Mas, enfim, isso acontece e você sabe como acontece. A experiência que alguns funcionários têm é muito maior do que a experiência dos próprios vereadores. Então, vocês são extremamente importantes para a gente fazer essa democracia ser realmente participativa. De minha parte era isso, eu me coloco à disposição para responder as questões que vocês acharem necessário. E, enfim, fico aberto aqui para conversar com vocês, se vocês precisarem, se ainda tiverem tempo, porque eu sei que vocês têm compromissos. Eu tenho certeza que tem gente aí querendo fazer as suas intervenções. Respondendo algumas questões levantadas por você, me permita estar por você, jornalista Milton Jung. O que você está vendo aqui é um esforço do tripé que dá sustentação às nossas instituições: parlamentares, servidores efetivos e servidores comissionados. Os servidores efetivos que dão a estrutura administrativa, a sustentação de perenidade, inclusive, do Poder Legislativo. Os comissionados absolutamente necessários para o suporte político das atividades dos vereadores. E os parlamentares. São os três reunidos, buscando, abrindo os canais com a sociedade, com as organizações sociais, para o resgate da imagem das nossas instituições. Então, acho que nós estamos no caminho. A sua vinda aqui, a sua apresentação, com certeza está bem no caminho do que nós estamos procurando fazer. Eu brinco quando eu falo por aí, que eu estou na Câmara, no Poder Legislativo, desde Cabral, né? Então, eu vestia carapuça. Mas fica aberto aqui. Já sabia que isso ia acontecer mesmo. Vamos lá. Se identificando, por favor. Meu nome é João Barbosa, sou da Câmara de Osasco. Eu queria perguntar duas coisas, Milton. Uma, nos projetos que foram encaminhados lá, por sugestão do Adote Seu Vereador lá, se você puder dizer o teor dos projetos que foram aprovados. Essa é uma. E a outra é a seguinte, que você falasse um pouco da relação dos políticos com a imprensa, porque recentemente a gente teve um caso em Osasco lá, de um ataque do CQC, que aquilo é praticamente um ataque, onde um secretário foi explicar uma distinção lá de funções, se cabia ao Estado ou se cabia ao município a limpeza de um piscinão,
que cabia ao Estado, ele foi ridicularizado na imprensa e, na verdade, a competência era do Estado. Só que ele não teve como responder, porque a relação era muito desproporcional. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos pegar as duas coisas. Primeiro, quais os projetos de lei que foram aprovados na Câmara Municipal de São Paulo e que partiu da ideia de um cidadão. O primeiro deles era do saque eletrônico. Por quê? O que acontecia, o que acontece ainda, porque ele não foi totalmente implantado, apesar da lei ter sido aprovada. E aí esse é o outro passo, né? Porque você aprova a lei, regulamenta, e depois você tem que ver se ela pega, né? Mas, enfim, a ideia lá surgiu do seguinte: você ligava para a subprefeitura e dizia assim, tem um buraco aqui na minha rua. A subprefeitura notificava uma equipe de fiscais que ia até lá o buraco, olhava e dizia assim, tem um buraco aqui nessa rua. Aí voltava para a subprefeitura e dizia assim, olha, tem razão, tem um buraco na rua. Bom, então agora nós vamos mandar uma equipe para consertar aquele buraco. Aí mandava uma equipe para consertar o tal do buraco. E aí esse cidadão disse assim, por que não oferece lá no saque da prefeitura, que já tinha no site, né, um espaço para colocar a foto do buraco, né, para ver se realmente tem o buraco, seja lá qual for a reclamação. Então mandava uma foto para lá. E aí se descobriu, não pode, precisa de uma lei para que isso aconteça, né, porque tudo precisa de uma aprovação, de uma lei, etc. Tudo bem, tem um pessoal que costuma dizer, né, que na área privada, tudo que não está escrito pode. Na área pública, só o que está escrito pode, né? Então isso, claro, que muda, engessa muitas vezes. Mas tudo bem, então tem que aprovar uma lei. Aí ele deu essa sugestão para o vereador vereador transformou aquilo em projeto de lei, o projeto de lei foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito Fernando Haddad agora no primeiro ano de administração dele. Espero que seja colocado em ação em breve. A segunda foi baseado numa questão policial que aconteceu em São Paulo, que era uma discussão em relação ao uso dos, como é que eles chamam lá? Eu lembrei dos flanelinhas, mas não são os flanelinhas. Tem um nome mais chique, que é o pessoal que pega o carro na porta dos restaurantes, né? Dos valetes, exatamente, dos valetes. E aí começou a se descobrir lá que tinha gente que pegava o carro e ia dar uma voltinha pela cidade. Até que um rapaz fugiu com o carro, atropelou uma outra pessoa, foi uma tragédia, etc. Mas como é que resolve isso? Ele disse, vereador, por que o senhor não pede lá para, não faz uma lei, obrigando o seguinte, quando o valet entrega o papel, ele anota a quilometragem no papelzinho lá. Aí você tem como controlar quando você pegar o seu carro, se aquele seu carro rodou só por ali ou deu uma volta pela cidade. O vereador aceitou, transformou em projeto de lei, a lei foi aprovada e passou a lei, está valendo isso agora. Você pega lá o papelzinho, o cidadão tem que anotar, oferecer algum tipo de segurança. Então foram os dois projetos de lei que foram sugeridos por um cidadão. E eu tenho certeza que deve ter outras ideias até muito melhores circulando pela cidade, mas as pessoas não encontram o canal apropriado para levar essa informação. Até porque tem medo de entrar na Câmara, às vezes tem motivos para tê-lo, porque às vezes a porta se fecha, porque não é compreendido por quem está do outro lado da porta. E às vezes se surpreende quando bate na porta e descobre que a porta está aberta, né? Isso é uma relação que a gente precisa desenvolver. Segundo ponto, relação imprensa, setor público. Imprensa, e aí como o setor público como tudo, como um todo. Eu disse logo no início que o jornalista tem um compromisso com o cidadão de cobrar. Muitas vezes o pessoal diz assim, jornalista só gosta de notícia ruim. Não é verdade, eu gosto de notícia boa. Eu gosto, né? O problema é que quando a notícia é ruim, a gente tem a obrigação de cobrar. E aí a gente acaba dando mais destaque para a notícia ruim mesmo, né? Mas enfim, nós cobramos. Agora, historicamente, se criou um paredão entre essas duas partes. Então eu estou aqui para te denunciar e você está aí para se safar dessa história. E as duas partes não se entendem. Mas nós, jornalistas, temos que ter essa responsabilidade. Porque muitas vezes, assim como o homem público, o jornalista, pressionado pela opinião pública, defende algumas ideias, das quais muitas eu não compartilho, inclusive. Mas porque ele é pressionado pela opinião pública, ele acha que ele tem que defender aquela ideia. E aí, então, é muito mais fácil eu criticar você, homem público. Por que não limpou isso aqui? Eu não sei exatamente qual era o caso lá, mas enfim, por que não limpou? Não, mas é o Estado. Ah, mas é mais fácil eu bater em você. Eu estou errando. Então, o jornalista que faz isso, erra. Se ele, porque nós temos sim o direito de cobrar, devemos cobrar. Agora, se cobramos errado,
estamos errando. Então nós temos também que saber fazer esse papel. Como eu sei que sou muitas vezes criticado por ouvintes lá na rádio, quando eu falo aquilo que eu falei para vocês aqui, que eu disse assim, o salário de um vereador é de 15 mil reais, para sustentar lá o gabinete precisa de mais 18, mais 100 e tanto para pagar o salário dos funcionários. E aí os caras dizem, esses caras tinham que trabalhar de graça para a cidade. Não, não tinham. Claro que não tinham. Quer dizer, eu até acho que nós podemos discutir no país o seguinte, em algumas cidades brasileiras, eu até acho que o vereador não deveria receber salário mesmo. Porque o orçamento é tão pequeno, a cidade é tão pequena, que ele deveria abrir mão disso. Mas isso é uma outra discussão. Agora, cidades de porte, cidades médias, cidades grandes, evidentemente que tem que pagar. Né? Então não dá para ficar nessa discussão barata. Claro que se eu fizer um discurso lá na rádio, dizendo assim, não tem que pagar, é muito dinheiro, tem que acabar com essa farra. Né? Claro que é um discurso bacana no sentido assim, vou ter um monte de gente que vai me apoiar, mas não é meu papel. Eu tenho que ter essa responsabilidade. E é isso uma coisa que eu tento convencer, porque eu já fui muito defenestrado na Câmara Municipal de São Paulo, tá, gente? Eu já fui participar de algumas atividades como essa, em que eu fiquei quase no paredão. Porque as pessoas achavam assim, quando eu dizia que não tem que monitorar, fiscalizar e controlar, diziam assim, mas nós não somos bandidos. Eu digo, mas ninguém diz que você é bandido. O que eu estou dizendo é que você é um homem público, por ser público, se dá o direito de ser controlado, monitorado e fiscalizado. Tá? E segundo, se a pessoa começa a conhecer como é que é a tua dinâmica aí dentro, talvez ela comece a entender melhor, e até ela vai compreender que, olha, realmente para manter o gabinete, esse gabinete que ele mantém, tem gente trabalhando lá, gente séria, desenvolvendo projeto, cuidando de determinadas ações, gente atuando na área em que o vereador atua, porque isso é uma das coisas que a gente não ensina, mas tenta conversar com as pessoas que participam do movimento. Como é que é uma maneira para a gente avaliar a qualidade do gabinete do vereador? Tem lá só cabo eleitoral, cara que ajudou na campanha? Ou o vereador, que é um cara mais ligado à área da educação, etc., tem no gabinete assessores ligados também a essa área, que vão dar suporte técnico, conhecimento, porque não dá para pensar que o vereador não sabe tudo, não sabe. Mas ele tem que ter um grupo no seu entorno que lhe dê sustentação, técnica nos projetos, inclusive. Vocês sabem muito bem a dificuldade que é, às vezes, para escrever um texto, porque não é só botar no papel lá e mandar aprovar, tem uma série de burocracias necessárias. Então, aquele gabinete está coerente com o discurso do vereador? Ele trabalha, o vereador está na comissão de finanças. Ele tem no gabinete dele gente preparada para dar sustentação nas suas opiniões, nos seus argumentos lá na comissão de finanças, ou não tem? É uma maneira de você ver se o gabinete dele é coerente com o mandato dele. Então, o que eu estou mostrando para você é o seguinte, trabalhar dessa maneira pedagógica é uma responsabilidade nossa também. Então, se eu faço tenho esse tipo de comportamento que você descreveu, eu estou errando como jornalista. E pode ter absoluta certeza, e o que eu vou dizer aqui para vocês, eu sei que já deve estar na cabeça de vários de vocês, nós jornalistas erramos muito, sim. Pode ter absoluta certeza. Agora, ao mesmo tempo, tem muita coisa que a gente fala lá, em que nós temos razão, e que tem que ser verificada e averiguada até o fim. Mas erra quem não se coloca num ponto de equilíbrio na hora de fazer essa cobrança. E muitas vezes o jornalista paga também por esse mesmo comportamento que homens públicos acabam tendo, que em nome de voto tomam qualquer atitude para agradar as pessoas. Quando o nosso papel não é agradar ou desagradar, mas é ter equilíbrio e atuar em benefício da sociedade como um todo. Você ia fazer uma pergunta? Só parabenizar o Milton e dizer que nós, por exemplo, eu surgi na política por essa ação. Nós montamos a Pastoral Fé e Política, acompanhamos 4 anos nas sessões, e a gente montou lá na nossa cidade porque a gente não aguentava mais a corrupção e ver tudo aquilo, o dinheiro público indo para o ralo. E minha cidade teve um mandato aí que parecia a queda do Império Romano, parecia a Babilônia ali. Então a gente resolveu pôr a nossa cara para bater, e depois disso surgiu, inclusive foi num curso com o Huberto Dantas, cientista político, que nós estamos levando ele para Louveira agora, para tentar trazer mais gente, oxigenar a política ali da cidade, que está muito complicada, e a gente quer trazer gente de qualidade para a política também. Uma coisa que a gente esqueceu de citar, nós, seguindo também a recomendação do Tribunal de Contas,
todos os comissionados da Câmara Municipal de Louveira são com nível universitário. Foi uma chiadeira, teve que exonerar os cabos eleitorais lá, que ficavam rodeando lá os gabinetes, mas hoje a produção da Câmara melhorou muito. O debate é outro. Hoje, às vezes, pela ineficiência do vereador, nem tanto, mas porque o assessor ele é mais qualificado que o próprio vereador. Então, isso melhorou muito. Só vai melhorar de vez quando nós tivermos uma escola de política no Brasil, que nem aí na França, onde o político ele tem que passar por uma qualificação antes de tentar pleitear um cargo, né? Mas isso eu acho que é para as próximas décadas. Mas o que eu queria que você, como jornalista e tendo um órgão de comunicação na mão, expressar é a questão da população. Por exemplo, essas manifestações que acontecem, os políticos são os alvos preferidos, o legislativo é muito visado, se fala muito em salário, e você é muito coerente, porque eu acho que eu acho que não é falar que o vereador ganha muito ou ganha pouco. Eu acho que cada real que se investe no vereador, ele tem, ou qualquer político, ele tem que voltar em serviço para a população. Porque é o que eu falo em Louveira. Tem vereador que se ganhasse 1.000, ele era muito, mas tem vereador que merece ganhar 20 e não ganha nem 5. Então, eu acho que ele tem que produzir aquilo que ele vale e sempre chegar no final do mês e falar: eu fui mal pago, porque eu produzi mais do que eu recebo. Então, o que eu queria que você passasse essa ideia. E a ideia também que o povo não só saia às ruas, né, e fazendo essa pressão, essa coisa, mas que dê a cara para bater também. Esse trabalho do Adote o Vereador, e de ir lá fiscalizar e cobrar, né, para que essas pessoas se qualifiquem para virem para a política também. Nós precisamos de gente que nasça desse movimento e venha para dentro fazer a diferença. Então, parabéns pelo trabalho. Eu que te agradeço. E quando eu disse que eu tive uma tremenda surpresa agora recentemente, quando fui na reunião do Adote um Vereador, e vi aquela mesa cheia, e vi que não eram pessoas que necessariamente acompanhavam um ou outro vereador, não forneciam informação lá para o nosso site, etc., ou não colocavam nas redes sociais informações sobre os vereadores, mas eu comecei a olhar para aquilo e eu digo: poxa, eu demorei tanto tempo para perceber que era isso que eu queria, quando dei aquela ideia lá em 2008. Era reunir pessoas que entendem que dá para fazer política. Eu não preciso ser vereador, deputado, senador para fazer política. Quando nós falamos, e é um erro esse discurso contrário à política, sem dúvida nenhuma, países sem política são ditaduras, e não é nisso que nós queremos viver. Então, quando se tem quando se vê cidadãos querendo participar da vida política do seu meio, pode ser na cidade, pode ser no estado, seja lá onde for, é um ótimo sinal. É sinal de que as pessoas estão compreendendo o seu papel na sociedade, naquele ambiente coletivo. Só que é muito difícil. É muito difícil? Sim, é difícil de entender, é difícil de ter ação, de ter apoio. Muitas vezes nós lá mesmo nos sentimos assim isolados. Às vezes as pessoas, e já aconteceu, vão para a galeria da Câmara Municipal em São Paulo, elas estão absolutamente sozinhas lá em cima. Está vazia a galeria, não tem ninguém. E aquele quebra-pau correndo lá embaixo de discurso, e o cidadão está lá em cima sozinho. E quando a pessoa resolve dar um palpite lá de cima, e aí vem uma voz assim, da mesa diretora, que diz assim: pedimos silêncio nas galerias. Nossa Senhora, parece uma voz de Deus sobre aquilo. Pô, gente, só tem um lá e não deixa ele participar, deixa ele falar pelo menos. Mas enfim, é aprendizado, é pedagogia que nós estamos desenvolvendo, pedagogia política. E nós temos que levar em consideração que essa democracia brasileira ela é muito jovem, né? Ela é muito recente. Tudo isso que está acontecendo agora é próprio disso. Só que nós temos que ter cuidado. O discurso "sou contra os políticos", ele é muito perigoso. "Sou contra os partidos", ele é extremamente perigoso. O que nós temos que fazer é começar a interferir na dinâmica dos partidos, interferir na dinâmica da política, para que as coisas estejam mais próximas daquilo que nós imaginamos. Querer acabar com política, querer acabar com partido, é extremamente perigoso para o país. Quem pediu, tem lá pedindo a palavra lá em trás, enquanto o microfone chega lá, só dando uma informação. Você falou que os servidores participarem, colaborarem. Na Câmara de São Paulo, né, Marcos Alcir, o atual presidente do Sindicato da Câmara de São Paulo e Tribunal de Contas, eu era presidente naquela ocasião antes.
E o voto consciente, um dia, conversando comigo, falou assim: nós temos uma dificuldade muito grande, nós não temos onde nos reunir numa região próxima à Câmara. E desde então, eles se reúnem dentro da sede do nosso sindicato, que nós fizemos questão de abrir. E aí alguém perguntou, no caso, vocês vão deixar um grupo com o voto consciente, com uma filosofia tão forte de atuação, crítica, tão quente, né? E tão próximo, então você vai estar lá com o dia a dia. Assim, vai ter a oportunidade de ver que nem o branco é tão branco e nem o preto é tão preto. Mas é isso, porque quando você começa a conhecer a dinâmica das casas, fica mais fácil de você analisar. Senão, a nossa análise fica muito rasa. Então, isso para mim é fundamental. Claro que é aprendizado dos dois lados, porque não deve ser fácil. Eu vou contar da minha história. Eu apresento um programa com 2 computadores abertos na minha frente. E apresento o programa em pé. Vocês viram que eu falo em pé aqui, porque eu não gosto de falar sentado. Assim, eu fico incomodado quando estou sentado aqui, que eu vou me prendendo. Apresento em pé. Tem lá Facebook, LinkedIn, Twitter, e-mail, tudo aberto na minha frente. Sabe o que significa isso? Eu estou ouvindo bronca para cada palavra que eu digo. Porque não pense que são os vereadores só que são criticados. Então, quando a gente diz uma coisa lá na rádio, imediatamente alguém diz alguma coisa sua. Às vezes diz da sua mãe, né? E aí eu fico chateado, tadinho. Minha mãe nem viva mais coitada, né? Nem sabe do que o filho está fazendo aqui, mas enfim, mas escreve. Então, nós ficamos levando paulada toda hora. Pode ter certeza, não pense que a vida também é fácil. Não é. Mas enfim, faz parte do jogo. Eu não quero isso? Quero. Eu estou lá com a cara aberta para isso. Eu estou dizendo o que eu quero, o microfone está aberto para eu dizer o que eu penso, tem que ouvir o que o cara diz. Às vezes bate fundo. Às vezes eu tento responder, eu digo, não, calma, não vou responder agora. Senão vai vir aquele sangue gaúcho lá de baixo, né? É melhor não responder agora. Calma, respira, conta até 10. Depois diz assim, muito obrigado pela sua crítica e espero melhorar nesse processo. Sei lá, alguma coisa antes que você diga o que você realmente pensou. Porque é um jogo. E, claro, eu tenho certeza que para os vereadores não é fácil você cruzar por alguém olhar para a sua cara e dizer assim, vocês estão roubando o nosso dinheiro. E você diz assim, eu passei a noite toda me reunindo com moradores nos bairros mais distantes dessa cidade, que o cara não sabe onde eu fui. E ele acha que eu não faço nada. E ele acha que a minha vida é só aparecer lá no plenário, votar e apertar o botão. Ele acha que isso é ser vereador. Porque muitas vezes a gente não entende isso mesmo. A gente acha que o vereador só vai lá para isso. Quando a gente sabe que tem toda uma vida política sendo necessária, encontros, reuniões, debates, etc. Então não é fácil. Ouvir isso do cara não é fácil. Mas nós temos que aprender. Então por isso é bom. É bom quando a entidade que representa os funcionários do Legislativo se abre também para esse tipo de processo. Porque todo mundo está aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Perfeito. Alguém tinha pego o microfone para fazer uma pergunta? Tá lá atrás, o microfone está lá atrás. Se identificar, por favor. Está aqui, tá aqui bem na frente. Não. Desculpa. Não, mas alguém pediu a palavra lá atrás. Quem foi? Não? Não. Presidente de Atibaia, da Câmara de Atibaia, por favor. Tudo bem, Milton? Tudo ótimo. Primeiramente, parabéns. Tem um amigo nosso lá de Atibaia que é seu fã, o Ney Tavares, que é apresentador de rádio também. Acho que ele quer um autógrafo depois. Não. É isso, Ney? Não, é só um aperto de mão. Não é. Tá certo. Nossa. Milton, nós começamos esse ano com um processo diferenciado na Câmara, abrindo a Câmara diariamente até as 22 horas para que o vereador possa atender associações de bairro, entidades, igrejas, ou segmentos organizados, ou pessoas individualmente também. Abrimos um processo, um ato da mesa, instituindo Câmara de Portas Abertas, que é justamente para estimular a sociedade a participar da vida pública do Poder Legislativo. Bom, o Poder Legislativo é o patinho feio da história, é o primo pobre, por uma série de questões. Primeiramente, porque realmente ele não tem competência financeira de investimento nas demandas sociais. E também não tem aporte financeiro para a viabilização de ações em mídia, o que também acaba inviabilizando. Nós temos nós somos 17 vereadores muito atuantes na cidade de Atibaia e que muitas vezes não conseguem divulgar e levar ao munícipe as reais demandas. Então, duas questões que eu acho que dentro dessa introdução eu gostaria de colocar para você refletir e nos ajudar. Primeiramente, você mencionou que não é uma ONG, mas existe algum processo de comunicação que realmente estabeleça uma constante relação entre o vereador e a sociedade civil?
porque realmente é difícil você estabelecer um meio de comunicação que resolva esse tipo de problema, principalmente no interior. Nós somos de Atibaia, o maior jornal da cidade não chega a 5% da população, ou seja, é difícil. E os meios de comunicação, como por exemplo uma rede social, ela está muito aquém de atingir o público, porque justamente as pessoas já têm um pré-conceito em relação às demandas vindas do Poder Legislativo. Então, o primeiro problema que eu vejo em relação ao projeto, que é um projeto muito bom, mas precisa se estabelecer uma ação para que realmente aconteça esse tipo de estabelecimento de comunicação. E o segundo, se existe alguma Câmara que já fez o processo inverso, porque tudo que você comentou, ele realmente ele faz um processo onde vem realmente a origem do cidadão. Ele estabelece um primeiro contato. Alguma Câmara do país já estabeleceu o processo contrário, ou seja, partindo do Poder Legislativo, esse relacionamento? Obrigado. Nós temos algumas casas que vêm abrindo espaço, não para o adote um vereador, tá? Mas eu digo abrindo espaço para o cidadão através das diferentes ferramentas digitais que se tem, que facilitam isso. Acho que nós pegarmos, por exemplo, o próprio site da Câmara dos Deputados, que tem uma história muito curiosa, não sei se vocês conhecem um pouco isso, como é que aconteceu. O site da Câmara dos Deputados ele é um exemplo de como criar de como abrir a casa para que as pessoas possam dar opinião sobre os diferentes projetos, como as pessoas possam participar. Isso lá só aconteceu porque havia um funcionário que entendia da área digital, que conhecia esse processo e que foi à presidência da casa e disse assim: olha, eu queria implantar aqui algumas estratégias nessa área, desenvolver algumas ferramentas para o site. E o pessoal não entendeu direito o que era. E ele disse assim: deixa que eu faça. Ele disse: então faz, te vira e faz. E eles resolveram fazer. E fizeram e colocaram no ar. Quando colocaram no ar, o pessoal disse assim: nossa, isso vai dar um baita trabalho para a gente, porque agora as pessoas... Então tem projeto de lei lá, e você pode dar sua opinião em cima daquele projeto, dar sugestões, etc. Está tudo lá, no site da Câmara dos Deputados. Eu acho que é um modelo bacana de como a gente pode tentar implantar nas câmaras legislativas. Eu sei que tudo lá é feito com códigos abertos e sem domínio, ou seja, você pode copiar sem problema nenhum, que não tem custo para casa. Mas tem custo implantar isso. Nem todo mundo pode implantar. Será que isso é necessário em determinadas casas legislativas? Ou abrir a Câmara até às 10 horas da noite para conversar com as pessoas é um canal melhor, mais adaptado para a realidade daquela sua cidade? Pode ser. Eu sou um fã das tecnologias. Eu sou um fã das ferramentas digitais. Acho que devem ser implantadas e exploradas, porque facilita e muito todos os processos. Veja que eu nasci no rádio, voltei para o rádio depois de muito tempo, que é um senhor de 90 anos, mas que desde que eu voltei para o rádio em 1998, eu tenho implantado e tentado desenvolver todas as ferramentas digitais que existem de comunicação com as pessoas. Então, muitas das coisas que hoje a Rádio CBN tem de contato com o cidadão, eu fui inventando na hora lá, criando, para você ter ideia, Twitter, que hoje é uma coisa que aparentemente todo mundo tem. Quando eu comecei a usar em iníciozinho de 2008, tinha acabado de surgir em 2007. Então as pessoas nem sabiam direito o que era Twitter. Eu comecei a usar, e um dia eu lembrei que eu tinha que pedir licença para a minha diretora de jornalismo. Eu falei para ela, ela também não sabia o que era direito. Não, pode usar, fica à vontade. Depois virou uma regra, todo mundo tinha que ter o seu Twitter, tem que colocar. Eu lembro que na Rádio CBN em 1998, quando eu cheguei, nós estávamos deixando de informar o telefone do ouvinte, tradicional, o telefone do ouvinte que ainda funciona em boa parte das rádios, as rádios em cidades menores, ainda extremamente tradicional, para divulgar o e-mail do âncora. Na época o pessoal começou a dizer assim: nossa, vocês estão elitizando, né? Estão eliminando o contato do ouvinte com vocês. Mas, na realidade, nós estamos democratizando o contato. Por quê? Coisa básica, telefone funciona uma pessoa falando com outra. E normalmente o cara liga, atende quem está do outro lado, você nem sabe com quem você está falando, quem é que atendeu o telefone, e o seu assunto vai morrer ali se o cara não levar à frente. Quando no e-mail você conseguia escrever direto para mim, eu tinha que responder, etc. Então isso começou a dar uma tremenda agilidade. Mas eu estou mostrando que tem que se adaptar com a realidade de cada região. Talvez abrir a casa até às 10 da noite, que as pessoas não podem ir até a Câmara Legislativa durante o dia, porque elas estão trabalhando, seja um caminho. Seja mais
seja mais produtivo até do que colocar um site extremamente moderno. Não sei, tem que olhar a realidade de cada lugar. O nosso canal de comunicação, ele é fundamentalmente individual. Por quê? Porque eu resolvo controlar um vereador, acompanhar a vida de um vereador, e eu vou procurá-lo. Vou mandar um e-mail, vou mandar um Twitter, vejo se ele tem um Facebook, começo a entrar em contato. Aí, se eu não tenho resposta, eu começo a ligar. Se eu não tenho resposta, eu vou lá na Câmara. E, de repente, a gente continua sem resposta. Em alguns casos já aconteceu isso, né, de não ter nenhuma resposta e a pessoa não quer falar com você. Em outros casos, a pessoa foi abrindo canais e foi compreendendo que aquele cara que estava lá, cutucando, querendo falar com ele, até não era tão mal assim. E ele ou se obrigou a abrir um canal para ouvir, para receber, ou achou que, puxa, isso é importante mesmo, é assim que tem que funcionar. Então, não existe um padrão. O que existe é a necessidade do diálogo. E esse diálogo tem que se fazer de acordo com a realidade de cada região, de cada Câmara Legislativa. Agora, há modelos mais avançados, eu dei o exemplo do modelo da Câmara dos Deputados, que pode-se pensar em trabalhar. E quero sugerir a todas as casas legislativas que antes de abrir uma licitação para contratar uma empresa, para gastar uma fortuna, para instalar equipamento ou para desenvolver ferramentas digitais, quem sabe mobiliza os grupos da própria cidade, e nós temos vários grupos que trabalham, tem conhecimento digital das escolas técnicas, às vezes, das proximidades. Eu cheguei aqui e vi que tem uma ETEC aqui atrás, eu não sei nem qual é o que eles fazem na ETEC aqui, mas será que não tem um conhecimento aqui que pode ajudar essa casa? Estou aqui pensando aqui em voz alta com vocês, tá? Mas enfim, de repente lá na região, não tem gente que sabe trabalhar com essas ações? Na Câmara de São Paulo, eles têm promovido quase que todo semestre o que eles chamam de Hack Day, né? Que eles abrem a casa para levar pessoas que são os hackers lá para dentro, para desenvolverem ferramentas digitais. Cada um cria e começa a discutir, um discute o assunto com o outro, aí vai lá, conta com a colaboração de um funcionário da casa, vem cá, mas eu preciso de dados sobre, sei lá, a legislação interna aqui, onde é que tem isso? Ah, tem tal lugar, e como é que eu posso acessar isso? Como é que coloca isso à disposição? Eles começam a discutir, eles criam ferramentas, custo zero praticamente. Você vai pagar água, o cafezinho e a sala com a luz que você vai ter que abrir para botar o pessoal reunido lá dentro. Custo zero praticamente. E você consegue ter o benefício dessas pessoas, que eles estão loucos para ajudar. São doidos para ajudar a gente. Então, são assim, eu não tenho a fórmula correta. Mas eu sei que quando se abre esse diálogo, a gente começa a ter tremendas surpresas. Talvez seja esse o caminho. Você falou que abriu a Câmara lá, vocês abriram a Câmara até às 10 da noite. Não sei se tem funcionado ainda. Porque eu sei que também, muitas vezes, a gente abre, e, por exemplo, uma discussão que a gente tem, determinado projeto, estão tentando acelerar e estão eliminando as audiências públicas. Aí você briga na Câmara Legislativa lá para ter as audiências públicas. Aí tem. Aí não vai ninguém na audiência pública. Aí o cara diz, eu abro depois, mas abre. Porque você tem que acostumar as pessoas que têm esse espaço. Mas na audiência pública quase não dão nenhuma sugestão. Abre. Se nós não fizermos, se nós não abrirmos essas possibilidades, não vai ter nunca. Nós temos que ensinar também as pessoas. Assim como lá, tem que mostrar para você, se você vier aqui, eu te atendo, eu vou receber a tua sugestão, vou ouvir você vai ver que funciona. É difícil esse processo, mas enfim, é pedagógico, é bandeiras que a gente tem que carregar, e a gente sabe que nem sempre a bandeira que a gente carrega ela é vencedora no final, mas são tentativas, e vocês vão ter orgulho de ver daqui talvez 2, 3 legislaturas, quando mais nenhum de vocês estiver lá, tiverem outros vereadores, pois isso que estão fazendo fomos nós que criamos na nossa legislatura. Certo? Bom, eu não sei se tem mais inscritos, porque tenho a difícil tarefa de monitorar o tempo e nós vamos terminar no horário às 17 horas. Mas, então, se tiver mais alguma inscrição que manifeste... Tem 2 inscrições e vamos encerrar nessas 2 inscrições, então. Okay? E eu prometo responder rápido, tá? Eu sei que eu queria só dar um testemunho rápido também, porque usando a minha bipolaridade, de vez em quando estar como servidor da Câmara Municipal, servidor do Poder Legislativo, e de vez em quando estar como uma organização social que a gente acaba tendo essa atuação. E há 2 semanas atrás eu estava no Congresso Nacional, numa audiência com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, e eu tive a oportunidade de falar para ele, já falei isso aqui hoje de manhã, que qualquer pessoa
que almejasse exercer uma função executiva, seja ministro, seja secretário de Estado, secretário municipal, né, deveria fazer um estágio nos parlamentos. Porque a capacidade que se desenvolve nos parlamentos de tratar, de saber tratar as organizações sociais e saber tratar as demandas sociais, não se consegue em nenhum outro lugar. E essa é uma grande virtude dos parlamentos e que a gente tem que valorizar. Eu acho que isso... E vamos fazer cursos, viu, jornalista Milton Jung? Nós vamos fazer cursos voltados para essa área de quem queira exercer funções executivas. Por favor, lá atrás... Boa tarde, Milton. Sou ouvinte da Rádio CBN e quero parabenizar você pelo programa. Você é um excelente jornalista. Meu nome é Marcel, sou diretor da Câmara Municipal de Boituva. Quando você falou que o programa Adote um Vereador não foi uma coisa planejada, tal, eu pergunto, você tem ideia, o projeto que você discute com os colegas no pátio do colégio, de transformar isso numa ONG mesmo, de transformar isso numa associação, ou criar um prêmio, vou até, não sei se, melhores práticas legislativas, como os colegas falaram, um site onde tenham ideias, projetos que vocês aí do grupo chancelaram como boas práticas legislativas, ou modelos de transparência. Já temos uma lei vigente no país, da transparência pública, que ainda é pouco utilizada, né? Eu, na Câmara Municipal, por exemplo, tenho uma série de dúvidas, participo de congressos, de palestras, não tem um modelo pré-definido hoje de você divulgar informações. Um exemplo prático é os salários dos servidores das câmaras. Isso, alguns falam que tem que ser mesmo transparente, tem que se divulgar. Em cidades pequenas, tem aquela dificuldade da pessoa até de segurança, saber o seu salário, saber quanto você ganha. Então fica nesse limite, divulga, não divulga. Alguns entram com mandado de segurança para não divulgar, outros, a lei não tem um padrão para divulgar essas informações. Então, fica uma sugestão que a gente gostaria que fosse padronizado isso também, que a lei de transparência tivesse uma normatização em que isso tem que divulgar, isso não tem, isso pode definir até através de uma solicitação ou não. Melhores práticas legislativas, seria muito interessante ter um modelo de uma associação com a sua chancela, né? Milton Jung sugere ou adote um vereador, esses modelos de projetos legislativos, porque muitas coisas que se aprova na Câmara não são relevantes, como o pessoal mesmo disse aqui, são dias, semana, e não há uma coisa que se tivesse um modelo, um prêmio até para se divulgar aqueles melhores projetos legislativos. Curiosamente, só pegando o gancho rapidamente, você falou de coisas que se aprovam nas câmaras. Você sabe que eu sempre fui um crítico de como se aprova nome de rua, né, nas câmaras legislativas. Aí uma vez eu encontrei um pessoal e eles disseram assim, pô, mas você não sabe como foi importante minha rua ter nome. Aí você fica pensando, puxa vida, então tem sentido, talvez, ou talvez a gente pudesse arrumar um outro meio para aprovar os nomes nas ruas, nas praças, que não passasse pela Câmara, para que o vereador pudesse desenvolver um outro trabalho. E aí eu comecei a fazer a crítica do vereador que só faz nome de rua, né? Eu acho que ele tem que engrandecer o seu trabalho e o seu papel. Mas voltando ao início da sua questão, nós não temos a ideia de nos transformarmos em uma entidade formalizada. Nós somos uma ideia. É uma ideia que você tem que desenvolver, e quando você tem que desenvolver no seu bairro, você vai desenvolver dentro da Casa Legislativa, se for o caso, ou na região em que você... Seja lá onde for. O que aconteceu na realidade? Porque quando a gente fala com as pessoas, e você vê que alguém diz, eu não vou acompanhar a Câmara, mas eu vou começar a participar eu vou entrar no Conselho Participativo da minha subprefeitura, quer dizer, essa pessoa está fazendo o que nós queremos, que é participar da política. Quando nós falamos aqui, adote um vereador, e uma entidade em Jundiaí diz assim, opa, nós já temos um trabalho aqui, vamos implantar isso e vamos avançar nesse sentido, melhor ainda. Eu lembro que quando eu fui a Jundiaí, logo no início, tinha um grupo lá, ligado a um dos partidos políticos, um grupo jovem, e o rapaz disse assim, mas vocês têm que ter um selo nos blogs do Adote um Vereador, porque senão qualquer pessoa pode abrir um blog e ficar falando mal do vereador. Eu digo sim, qualquer pessoa pode abrir um blog e falar mal do vereador. Nós não temos que controlar esse tipo de situação. O cidadão é livre, como qualquer pessoa pode... Aí tinha gente que dizia assim, mas e se alguém abrir um blog para o vereador e for funcionário do gabinete dele, só ficar elogiando? É da consciência do cidadão fazer isso. E tomara que tenham outras pessoas que queiram escrever contra
E aí, com o volume de informação que circula na internet, você permite que as pessoas tirem o seu próprio conhecimento. Porque o que assim, me movia era a gente conseguir desenvolver uma quantidade de conteúdo sobre cada um dos vereadores da nossa cidade, que ao final de 4 anos, quem fosse à internet, por exemplo, para buscar informação sobre um candidato que é vereador e que está buscando se reeleger, tivesse lá uma série de informações. E a partir daquelas informações, alguns elogiando, outros criticando, etc., alguns só publicando, pudesse tirar a sua visão sobre esse cidadão merece o meu voto. Ou seja, fornecer conteúdo para que as pessoas tenham um voto mais qualificado. Basicamente funcionava por aí. Mas nós não temos essa intenção. Nem teríamos estrutura para tal. Nós temos um ótimo exemplo de entidade organizada, que é o Movimento Voto Consciente, que participa dos nossos encontros, que nos adotou praticamente, porque nós muitas vezes estamos com eles nas mais diferentes atividades, que tem experiência nesse processo e que hoje tem dificuldade, inclusive, lá em São Paulo, para fazer algo que era assim já tradicional, que era uma avaliação objetiva sobre o trabalho de cada um dos vereadores. Porque você começa a ter que avaliar qualidade de projetos. Aí eu dei um exemplo. Projeto de nome de rua, é bom ou ruim? A princípio é ruim, ou pelo menos é de baixo impacto. Mas é de baixo impacto para uma maneira geral da cidade, mas para quem mora lá é de alto impacto. Né? Então, estou dando só um exemplo, tem coisas mais profundas e mais complexas para a gente conseguir definir se tem alto impacto ou baixo impacto. E eles vêm enfrentando esse dilema. Como nós vamos dar essas notas objetivas? E eles falam em objetividade, porque a opinião sobre as pessoas é extremamente subjetiva. Eu posso gostar mais de um porque ele tem uma tendência de um lado, eu posso gostar mais de outro porque ele tem uma tendência de outro. E aí essas coisas pesam, de acordo com o meu ponto de vista. E como é que uma entidade vai querer interferir na opinião do cidadão dessa maneira? Então eles mesmos estão passando por esse dilema hoje, de como tornar aquela avaliação muito mais aprimorada. E estão tendo essa dificuldade, com toda a organização que eles têm, com o tempo de vida que eles têm. Então nós nem nos sentimos preparados para desenvolver esse tipo de ação. Eu sei que, por exemplo, a Fundação Mário Covas tem um prêmio de boas práticas legislativas, quer dizer, tem um conselho que os projetos são inscritos, aí são avaliados, mas nós não nos sentimos preparados para desenvolver isso. O que nós queremos é incentivar as pessoas a olhar para a política, a participar da vida política. Se nós conseguirmos isso, cada um vai fazer a sua avaliação própria do vereador. Então é muito mais isso do que propriamente a gente querer destacar essa é uma boa prática, aquela é uma má prática, etc. e tal. De alguma maneira, nós já fazemos isso individualmente, na medida que nós publicamos a nossa opinião em relação a determinados fatos. Cada um de nós tem a liberdade. Por exemplo, nós não temos assim uma posição do adote um vereador contra ou a favor desse projeto. Não. É a opinião de cada um. Cada um é responsável pela sua opinião. Né? Por isso que eu digo, o adote um vereador é promover uma ideia. Fundamentalmente isso. Nós não queremos ser uma organização não governamental, uma sociedade. E olha, vou dizer para você, não é por falta de interesse estrangeiro. Me surpreendeu nesse tempo todo que pelo menos por 3 vezes eu fui procurado por instituições no exterior interessadas em investir em projetos de incentivo à participação social na política aqui no Brasil. E ele se surpreendeu quando ele disse assim, não, nós queremos saber o orçamento de vocês, quais são os custos, para saber se nós podemos ajudar. Eu digo, esquece, não nos procure para isso. Tem outras entidades, eu digo, procure aí, tem várias outras ações aí para vocês aqui no Brasil, mais organizadas para isso. Não nos procure, que não é o nosso papel. Nós nem queremos isso. Até no início tinha vereador que queria saber quem eram os nossos financiadores. E eu dizia, olha, nossos financiadores somos nós mesmos, mas não se preocupe, porque tudo que nós gastamos é em cafezinho nas reuniões do segundo encontro, e gasta um pouquinho ali para botar o site no ar, mas isso é coisa pouca. Mas não pensamos em fazer isso. A última pergunta tinha? Vamos à última pergunta, então. Quem que tinha levantado? Ele desistiu, eu respondi, falei demais, ele não, desistiu então de tá. Bom, eu gostaria... Está ali? Não, é isso. Não. Então, eu gostaria, Janilson Milton Jung, que ficasse dessa nossa experiência de hoje aquilo que nós enriquecemos, os nossos conhecimentos, enriquecemos as nossas convicções
caminhos que nós vamos trilhando, e que ficasse para, o objetivo também, que ficasse para as organizações sociais, e aqui você não veio como organização social, mas veio como um jornalista que tem uma ideia que é, por si só, uma organização, que nós, servidores parlamentares, servidores e comissionados, servidores efetivos e parlamentares, o tripé do Poder Legislativo está realmente voltado a abrir e ampliar fortemente a sua comunicação com as organizações sociais, com a sociedade, e tirar-nos do triste último lugar nos índices de confiança da sociedade. Queremos agradecer a sua presença e esperar contar com a sua participação em algum outro evento nosso, e as últimas palavras abertas para você. Eu que agradeço pela oportunidade que vocês me dão, e quero deixar claro aqui para vocês o seguinte: quando eu me preocupei com a Câmara Municipal de São Paulo, que foi o que deu origem para isso, eu me preocupei porque eu acreditava naquela casa. Eu acho que é aqui na Câmara Municipal, nessa Casa Legislativa, na cidade, que nós começamos a resolver os nossos problemas. Até porque, isso já é o lugar comum, nós vivemos na cidade, nós não vivemos no estado e no país, nós vivemos numa cidade, então nós temos que começar a resolver os problemas por aqui. O papel das câmaras municipais é muito importante para ficar relegado a segundo plano, para que o cidadão entregue para qualquer pessoa e diga: faça o que vocês quiserem por aí. Então, eu não tenho dúvida nenhuma da importância dessas casas. E queria aproveitar para citar aqui algo que eu não citei desde o início da nossa conversa, mas que está ligado à área de vocês. O cidadão tem que começar a se preocupar com os tribunais de conta também. E tem que começar a se aproximar dos funcionários, do corpo funcional dos tribunais de conta. Porque nós sabemos também que tem muito tribunal de contas por aí, perdido por aí, e que em vez de fazer o seu trabalho técnico, que é o trabalho que os funcionários fazem, porque esse é o trabalho técnico, que eles têm conhecimento técnico, fazem um trabalho político, porque os cargos dos conselheiros são cargos políticos, e ele não vota ou ele não toma uma decisão com base no argumento técnico desenvolvido por corpos extremamente preparados em algumas situações. Ele toma por uma decisão política. Então, nós vamos precisar botar o cidadão a olhar também esse processo, até para que esse trabalho técnico seja levado em consideração também nos tribunais de contas. Nós não podemos deixar o Tribunal de Contas como algo que não existe no Estado, na Federação e em alguns municípios, como acontece, por exemplo, em São Paulo, que se tem lá o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, acho fundamental também que se olhe para essa casa, que é uma ferramenta importantíssima de controle do gasto público, e que muitas vezes a gente não sabe como é que funciona, até porque a ideia que se tem é daquele voto do conselheiro lá, muitas vezes, que é um ex-vereador que não conseguiu se reeleger e acabou arrumando uma vaguinha lá no Tribunal de Contas para tocar a sua vida. E o corpo técnico, toda aquela casa, extremamente preparado, de gente que se preparou, que fez concurso, que foi estudar e que apresenta pareceres técnicos extremamente aprofundados, é deixado de lado em nome da política. Então, temos que cuidar também desse processo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de vocês. E eu aproveito, então, para encerrar os nossos trabalhos agradecendo. Já tivemos hoje aqui, no Entra e Sai, nós tivemos aqui 8 presidentes de câmaras municipais, quase 20 câmaras municipais presentes, mais de 100 funcionários presentes de várias câmaras municipais. Muito obrigado a todos por esse primeiro Fórum Mais Legislativo.